Bom dia! Vocês já ouviram falar da profetisa Miriam? Miriam foi uma das maiores profetisas de toda a história do nosso povo. Ela acumulou durante a vida méritos gigantescos. Por exemplo, enquanto a gente ainda era escravo no Egito, ela salvou centenas de crianças do decreto de morte do faraó, que dizia que todos os bebês do sexo masculino tinham que ser jogados no rio Nilo. Ela arriscou sua vida para salvar todos. Ela, que também era irmã de Moshe Rabbeinu e de Aaron Cohen, uma família de peso, não é? Ela também, pelo mérito dela, todo o povo teve durante praticamente os 40 anos em que a gente passou atravessando do Egito até Eretz Israel, no deserto do Sinai, todo o povo pôde beber água por causa do mérito dela, que levou à criação do famoso Ber Miriam, o poço de Miriam. Entretanto, mesmo assim, com todos esses méritos, quando ela cometeu um erro, foi punida gravemente. Qual foi o erro? E qual foi a punição forte que ela recebeu? O erro foi que ela falou uma lachonará, falou uma maledicência, falou algo feio em relação ao irmão dela, Moshe Rabbeinu. O que ela falou? Ela falou o seguinte: quando Moshe Rabbeinu veio e desceu do Monte Sinai, após receber as tábuas, após receber a Torá, ele se separou de sua esposa, teve que sair de casa, porque como profeta, maior profeta de todos e líder de todo o povo, ele tinha que estar sempre, 100% a postos para falar com Hashem a todo tempo e resolver qualquer problema, receber uma profecia, poder administrar todo mundo. E para ter profecia não era adequado que ele estivesse tendo relação íntima na hora. Então ele teve que se separar de sua esposa. Miriam, vendo isso, comentou com Aaron Cohen, ela e ele também profetas. Ela falou: Aaron, nós também somos profetas. Não separamos nossa família por causa disso? Por que Moshe se separou? Não entendo o sentido disso. Isso foi como tem que explicar por quê, mas isso foi considerado uma maledicência a respeito, uma crítica a respeito de Moshe Rabbeinu. E ela recebeu uma punição forte por causa disso. Ponto. Agora, em outro ponto da história, um pouco mais à frente, a gente vai analisar aqui um outro pecado que daqui a pouco a gente vai ver que está conectado também com a lachonará de Miriam, que é a lachonará dos Meraglim, a lachonará dos espiões que foram enviados por Moshe para conhecer Eretz Israel antes que entrassem na terra. Qual a história? Moshe Rabbeinu enviou 12 espiões para conhecerem Eretz Israel, para darem uma olhada, para verem como era a terra que eles entrariam para conquistar, quais os povos que eles iriam ter que enfrentar, se a terra era um lugar bom, se era adequado para se morar, quais os locais. Então, Moshe Rabbeinu separou 12 homens para ir visitar a terra. 10 deles acabaram, infelizmente, falando lachonará a respeito de Eretz Israel, a terra que Hashem havia prometido, e falou: pessoal, vai lá, pega, é de vocês. Eles voltaram e falaram: não é um lugar legal. Somente 2 falaram coisas boas, mas a maioria, 10, falaram coisas terríveis do local. Tem que explicar também por quê, mas isso é outro ponto. Então, após isso, houve também uma terrível punição. Todo mundo ficou triste por causa disso. Todo mundo perdeu as esperanças na promessa de Hashem, que a terra era um lugar bom, que Eretz Israel era um lugar de atzlachá, de sucesso, de felicidade. As pessoas perderam a fé em Hashem, na promessa dele. Então Hashem puniu eles, falou: vocês vão ficar aí 40 anos andando. Vão ficar 40 anos esperando para ter uma nova chance de entrar na terra que eu quero dar para vocês. Agora vem o Rashi e faz um comentário muito interessante. Famoso comentarista Rashi, faz um comentário muito curioso. O que ele diz? O seguinte: a punição dos espiões foi aumentada porque eles deveriam ter aprendido, esses 10 espiões que falaram mal de Eretz Israel, deveriam ter aprendido de Miriam, deveriam ter aprendido da punição que Miriam recebeu. Miriam falou uma lachonará e recebeu uma punição gravíssima. Eles deveriam ter aprendido o valor e a importância que a gente tem que dar à proibição de lachonará, que é algo terrível. Agora a pergunta que fica somente é a seguinte: Miriam falou mal de Moshe Rabbeinu, uma pessoa, um ser humano. Eles falaram mal de terra, algo sem vida, algum material sem vida. Como é que a gente pode aprender uma coisa de outra?
Se eu falo mal de um ser humano, eu entendo a proibição. Falar mal de um pedaço de terra é a mesma proibição. Há uma correlação entre os dois. O que os espiões deveriam ter aprendido de Miriam? Qual que é o Mussar? A resposta é a seguinte, e é um yesod, é um fundamento. O fundamento de onde ela chonará, de onde a maledicência, de onde o ato de falar algo pejorativo, depreciativo, algo negativo vem. De onde vem esse yesod? Da onde vem esse fundamento, esse desejo de fazer isso? Vem de um olhar negativista a respeito do mundo. Um olhar negativo a respeito das coisas. Como assim? Se eu olho para uma coisa e só vejo bem naquilo, se eu somente vejo o lado positivo das coisas, eu nunca vou ter nada ruim para falar sobre nada. Vou ter coisas positivas, bonitas, para falar sobre tudo. Ao passo que se eu sempre olho o lado negativo das coisas, sempre procuro os defeitos, tenho um olhar negativo a respeito de tudo que acontece à minha volta e das pessoas que estão ao meu redor, eu só vou ter coisas negativas para falar. Estão entendendo o contraponto? O tudo aqui depende de como eu vejo e interajo com o mundo e com quem está comigo. Se eu tento ver tudo sempre por um bom prisma positivo, o copo meio cheio, sempre vou ter coisas lindas para dizer, ao passo que o contrário também é verdadeiro. O Yesod é, Miriam olhou algo ruim, tentou olhar o ato de Moshe Rabbeinu, infelizmente, por um prisma negativo. O mesmo fizeram os espiões, olharam a terra, a mesma terra que aqueles dois olharam por um ponto de vista positivo, eles olharam criticando, ou seja, a visão de mundo deles, em certo ponto, era voltada ao negativismo. A gente tem que aprender que esse Yesod, Lashonará, é algo terrível. Punições terríveis aconteceram para o nosso povo em relação a isso. Entretanto, como a gente evita essa verá, como a gente evita essa prática, a gente tem que mudar como a gente pensa. A partir disso, a gente tem que tentar sempre ter um ponto de vista, olhar as coisas pelo seu ponto positivo. Sempre tentar olhar o copo meio cheio. Uma situação difícil se apresentou, uma situação mais complicada está aí, vamos tentar olhar o lado bom das coisas, olhar o lado bom daquela pessoa que talvez eu não me dou muito bem. Qual é o lado bom das coisas? A partir disso, a gente muda o nosso pensamento e essa verá não sai mais. Gostaria já que você um Shana Tová. Até a próxima.